Se você está cansado de trabalhar e, mesmo assim, o dinheiro nunca sobra, se você faz tudo certo, mas o resultado nunca vem, se você acorda todo dia com aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, nunca vai ser suficiente, então você precisa ouvir isso. Você está quebrando uma lei invisível que governa o fluxo do dinheiro. E enquanto você continuar quebrando ela, pode se matar de esforço, pode fazer tudo o que te ensinaram, e o dinheiro vai continuar escapando pelos seus dedos. E ninguém nunca te ensinou isso. Pelo contrário, te ensinaram exatamente o oposto. Te ensinaram que dinheiro é sofrimento, que você precisa lutar, que abundância é sorte. E enquanto você acreditar nisso, você vai continuar quebrando a lei. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os mais ricos do mundo para descobrir essa lei. Wallace Wattles a chamou de a certa maneira. E o que eles descobriram é brutal. Não é o esforço que traz dinheiro, é o estado. E você tem estado errado, todos os dias, quebrando a lei repetidamente. Mas quando você para de quebrar ela, o dinheiro para de ser perseguido e começa a fluir naturalmente. Aqui está a lei. Você atrai aquilo que você é, não aquilo que você quer. Toda vez que você age a partir do medo de não ter, você quebra a lei. Toda vez que você olha para dinheiro e sente ansiedade, você quebra a lei. Toda vez que você trabalha com a energia de quem está fugindo da pobreza, você quebra a lei. Quantas vezes você fez isso só hoje? E o pior é que você faz isso sem perceber. Você acha que está fazendo tudo certo, mas por baixo do esforço, o estado está errado. E estado governa tudo. Se você é medo, você atrai medo. Se você é escassez, você atrai escassez. Não como punição, como resposta precisa. Hill descobriu que os mais ricos tinham algo em comum: o estado. Eles não quebravam a lei. Acorda pensando em quanto falta? Quebra. Olha uma conta e sente terror? Quebra. Trabalha 60 horas com a sensação de nunca ser suficiente? Quebra. Vê alguém rico e sente inveja? Quebra. Tudo transmite escassez. Agora escuta como é seguir a lei. Acordar e sentir gratidão antes de ver evidência. Olhar uma conta e manter certeza interna. Trabalhar com a energia de quem está construindo, não fugindo. Ver alguém rico e pensar: se é possível para ele, é possível para mim. Agir a partir da clareza e decidir a partir da fé. Em qual dessas duas frequências você tem estado? Seja honesto, porque se você não admitir onde está, você não consegue sair de lá. Deixa eu te mostrar na prática. 2 vendedores. Mesmo produto, mesma empresa. Um deles acorda pensando: eu preciso fechar vendas, senão não vou pagar as contas. Ele liga para o cliente com urgência, com necessidade. E o cliente sente, não com palavras, com frequência, e o cliente recua. Ninguém quer comprar de alguém desesperado. Esse vendedor quebra a lei todos os dias, trabalha 10 horas e mal fecha negócios. O outro acorda sabendo que ele vai servir. Ele não precisa fechar vendas. Ele vai contribuir. Ele liga com clareza, com certeza, sem apego. Se der certo, ótimo. Se não der, outro vai aparecer. E o cliente sente isso. Sente a paz. Sente a confiança. E compra. Não porque a apresentação foi melhor, mas porque o estado era outro. Esse vendedor fecha 3 vezes mais, trabalhando metade do tempo. Não porque ele é melhor, mas porque ele não quebra a lei. Mesma ação, estados diferentes, resultados opostos. Isso é a lei em ação. E agora eu vou te dizer algo que você não quer ouvir.
algo que vai incomodar. Mas você precisa ouvir. Você não está sem dinheiro porque o mundo é injusto. Você não está sem dinheiro porque você não teve sorte. Você não está sem dinheiro porque a economia está difícil. Você está sem dinheiro porque você está transmitindo escassez todos os dias. Você está quebrando a lei. E a lei não perdoa. Ela apenas responde. Mas aqui está o que ninguém te diz. O que ninguém nunca falou dessa forma. Você não está tentando atrair dinheiro. Você está tentando usar o dinheiro para provar para si mesmo que você é suficiente. Você está usando dinheiro como prótese emocional, como compensação para uma carência interna que você carrega desde sempre. E enquanto você usar dinheiro para compensar insuficiência, ele vai fugir de você. Porque dinheiro não cura falta de valor próprio. Dinheiro amplifica. Se você se sente insuficiente sem dinheiro, você vai se sentir insuficiente com dinheiro, só que com medo de perder. O problema não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro é apenas o sintoma. O problema real é que você está pedindo para o dinheiro fazer um trabalho que ele nunca foi feito para fazer. Você quer que ele te dê valor, que ele te dê dignidade, que ele te dê sensação de suficiência. Mas dinheiro não dá nada disso. Dinheiro apenas reflete o que você já acredita sobre si mesmo antes dele chegar. E aí está o ciclo vicioso. Medo gera escassez. Vergonha de querer gera rejeição. Julgar quem tem gera bloqueio. Glorificar a própria luta gera mais luta. Agir como vítima gera impotência. Manter tudo vago por medo de responsabilidade gera paralisia. Pensar uma coisa, sentir outra e agir de uma terceira forma gera sinais contraditórios. E sinais contraditórios criam resultados mistos. Sempre. Hill falou sobre 2 tipos de mente. A mente competitiva vê escassez, opera na luta, cria a partir do medo. A mente criativa sabe que o universo é abundante, opera na certeza. E quando você opera dessa mente, você para de quebrar a lei. Você se torna um portal pelo qual o dinheiro flui. Você já percebeu que existem pessoas que trabalham menos que você e ganham mais? Não é injustiça, é alinhamento. Elas não estão quebrando a lei. Te ensinaram errado. Te ensinaram que dinheiro é difícil, que você precisa sofrer para merecer. Mas também tem a falsa humildade, a vergonha de querer, a ideia de que ambição é ganância. Toda vez que você sente vergonha de querer abundância, você rejeita. E você não pode receber aquilo que você rejeita. E existe a forma ainda mais sutil. Você diz que quer, você afirma, mas no fundo, você não acredita que merece. E esse ponto de dúvida bloqueia todo o fluxo. Você realmente acredita que merece? Ou você ainda carrega vergonha? Mas e se você parasse agora? Como? Você para quando muda o estado antes de mudar a ação. Quando acorda e escolhe gratidão antes de olhar o problema. Quando sente certeza interna antes de ver evidência externa. Quando age a partir da fé, não do medo. Isso é parar. E quando você para, o fluxo é imediato. A fé que Hill ensinou não é religião. É convicção interna tão forte que elimina dúvida. É saber. E quando você sabe, você não pede permissão à realidade. Você decreta uma nova realidade. Tem algo que eu preciso que você faça agora, porque conhecimento sem ação é só teoria. E teoria não muda a frequência. Se você continuar apenas ouvindo, você continua no estado passivo. E passivo quebra a lei. Então, se isso está ressoando, faça comigo agora. Se inscreva neste canal. Deixe o like. Compartilhe.
E mais importante, vá nos comentários e escreva: eu paro agora de quebrar a lei. Eu me alinho com o fluxo natural do dinheiro. Eu sou a fonte que atrai abundância. Escreve. Porque quando você declara, você move energia. Você sai do estado passivo e entra no estado criador. Agora vamos mais fundo. Gratidão elimina resistência completamente. Quando você está grato, você não está em carência. Você não está em medo. Mas gratidão não é sobre ser grato pelo que você já tem. É sobre ser grato pelo que ainda não chegou, como se já estivesse aqui. É sobre viver no estado de quem já recebeu. E quando você faz isso, você não quebra mais a lei. Você colabora com ela. E aqui está o desconfortável. A maioria não consegue fazer isso porque está viciada em sofrer, viciada em reclamar, viciada em ser vítima. E enquanto você se apegar a esse vício, você quebra a lei. Você não pode ser grato e ser vítima ao mesmo tempo. Escolhe agora. Você quer estar certo sobre o quanto a vida é difícil? Ou você quer estar abundante? A lei exige clareza, não vagueza. A maioria diz que quer dinheiro, mas não sabe para quê. Quer dinheiro para se sentir segura, para não ter medo. Isso não é clareza. Isso é fuga. Você não tem clareza porque tem medo de ter. Medo de assumir responsabilidade. Então você mantém tudo vago. Mas vagueza quebra a lei. Você tem clareza ou você tem desculpas? Porque você não pode ter os dois. Clareza é saber exatamente o que você quer criar, que vida você quer construir, que impacto você quer gerar. Quando você tem clareza assim, você não mendiga, você cocria. E a lei responde com fluxo. Hill disse que todo pensamento tende a se manifestar se for sustentado com fé e impregnado de emoção. Tende. É a lei. Fé é a convicção de que aquilo já é verdadeiro no invisível. Emoção é o combustível. Quando você junta os dois, você não está desejando, você está gerando. E há integridade entre pensamento, sentimento e ação. Quando os três estão alinhados, quando você pensa abundância, sente abundância e age como abundância, você opera dentro da lei. E dentro da lei, o fluxo é garantido. Hill trouxe um conceito que muda tudo. Pensar a partir do desejo, não em direção ao desejo. A maioria pensa em direção. Eu quero aquilo. Eu preciso daquilo. Esse pensamento está impregnado de falta. Mas pensar a partir do desejo é pensar como se você já estivesse lá. É tomar decisões do estado de quem já tem. E quando você faz isso, você não persegue. Você é. E ser atrai. Perseguir repele. Você tem mentido para si mesmo. Diz que quer abundância, mas glorifica a luta. Diz que quer fluxo, mas se orgulha de quanto sofre. Diz que quer dinheiro, mas julga quem tem. Você não pode se tornar aquilo que você julga. Você não pode atrair aquilo que você resiste. Mas quando você muda, quando você olha para alguém que tem o que você quer e sente alegria, inspiração, reconhecimento de que é possível, você quebra a barreira. Você sai da mente competitiva e entra na mente criativa. E aí, o fluxo começa. A lei exige ação, mas não qualquer ação. Ação que vem da clareza, não do desespero. Ação que vem da fé, não do medo. Porque ação desesperada quebra a lei tanto quanto inação. Quando você age com certeza, você abre o caminho. A lei responde a você. Você não é vítima. Você é o criador das suas circunstâncias. Seu estado interno sempre precede seu resultado externo. Sempre. E culpar a economia, o governo, a sorte, transmite impotência. E impotência atrai impotência.
Mostra para mim uma pessoa que vive em gratidão constante e eu te mostro alguém que não tem falta. Mostra para mim uma pessoa que opera na certeza absoluta e eu te mostro alguém que não precisa lutar. Mostra para mim uma pessoa que parou de quebrar a lei e eu te mostro alguém por quem o dinheiro flui naturalmente. E você pode ser essa pessoa. Não amanhã, agora. Porque a lei não exige tempo, ela exige mudança de estado. E estado muda no instante em que você decide parar de sustentar o antigo. Se você terminar esse vídeo e voltar para o mesmo estado de sempre, nada muda. Mas se você sair daqui diferente, se você decidir agora que acabou, tudo começa a se reorganizar. Isso não é sobre fingir? É sobre realinhamento profundo. É sobre reconhecer. Eu tenho quebrado a lei repetidamente, mas agora eu escolho diferente. Agora eu me coloco em harmonia com o invisível, porque no invisível você já é abundante. No invisível não há escassez. No invisível, tudo o que você precisa já existe. E o que traz do invisível ao visível? Estado, pensamento sustentado com fé, emoção alinhada com certeza, ação na certa maneira, gratidão constante. Esse canal existe para te lembrar da sua verdadeira natureza, para te mostrar as leis invisíveis que governam a realidade, para te elevar do estado de luta para o estado de fluxo. Se isso está fazendo sentido, se você sente que está finalmente entendendo o que tem bloqueado o seu dinheiro, então continua acompanhando. Se inscreve e vai nos comentários e escreve: eu sou a abundância. Eu não persigo dinheiro. Eu sou a fonte que o atrai naturalmente. Eu paro de quebrar a lei. Eu me torno o fluxo. Escreve com convicção. Porque quando você declara com todo o seu ser, você ativa algo que sempre esteve lá esperando. A lei que você tem quebrado pode ser resumida assim: você não pode receber no externo aquilo que você rejeita no interno. E a maior rejeição que você tem feito é a rejeição da sua capacidade de ser abundante sem sofrimento. Você foi condicionado a acreditar que precisa pagar um preço altíssimo, que abundância exige sacrifício doloroso. Tudo isso é mentira. Tudo isso quebra a lei. Porque a lei não exige sofrimento, ela exige alinhamento, ela não cobra preço, ela pede clareza, ela não testa você, ela responde você. Quando você entende isso, quando você internaliza que o universo não está contra você, que a vida não está te punindo, que dinheiro está simplesmente respondendo ao estado que você transmite, tudo muda. Você percebe que nunca foi sobre forçar. Sempre foi sobre permitir. Permitir o fluxo. Permitir a abundância. Permitir a facilidade. E aqui está a promessa da própria lei. Quando você para de quebrar, quando você se alinha, quando você opera na certa maneira com pensamento claro, fé inabalável, gratidão constante e ação certa, o dinheiro flui. Não porque você mereceu, mas porque você parou de bloquear. Você se tornou um canal aberto. Você precisa testar. Por uma semana, por um mês, viva como se a lei fosse verdadeira. Acorde todos os dias e escolha o estado de abundância antes de escolher a ação. Sinta gratidão antes de ver evidência. Haja com certeza mesmo quando a dúvida sussurra. Você está disposto a testar? Ou você vai continuar quebrando a lei e reclamando que nada muda? Porque o que vai acontecer é isso. Portas vão se abrir onde não havia. Ideias vão surgir do nada. Pessoas vão aparecer com oportunidades. Dinheiro vai começar a fluir de direções inesperadas. Não porque você forçou, mas
porque você parou de bloquear. E quando isso acontecer, você vai entender que tudo o que foi dito aqui não era teoria, era mecânica, era lei. Você sempre teve o poder, você só estava usando ele na direção errada. Estava gerando medo, luta, escassez, mas agora você sabe. Agora você pode gerar certeza, fluxo, abundância. A pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar ao estado antigo? Ou vai parar de quebrar a lei agora? Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não está tentando ganhar dinheiro. Você nunca esteve. Você está tentando corrigir o estado errado. Você está tentando parar de transmitir a frequência que repele aquilo que você diz querer. Você está tentando se alinhar com uma lei que sempre esteve operando, mas que você passou a vida inteira violando sem perceber. E no dia que você parar de quebrar essa lei, o dinheiro vai parar de fugir. Ele vai parar de escorregar pelos seus dedos. Ele vai parar de ser esse inimigo invisível que você nunca consegue alcançar. E ele vai começar a te procurar. Ele vai começar a fluir naturalmente. Ele vai começar a aparecer de direções que você nem imaginava. Não porque você ficou melhor, não porque você trabalhou mais duro, não porque você finalmente mereceu, mas porque você parou de estar no caminho dele. Você não está aprendendo algo novo. Você está lembrando algo que sempre foi verdadeiro. Você é um ser criativo operando em um universo responsivo. Você molda sua realidade com o estado que você sustenta. E quando você finalmente assume essa verdade, quando você para de quebrar a lei e começa a dançar com ela, tudo muda. Tudo. Quando você para de quebrar essa lei, dinheiro flui naturalmente. Não é promessa vazia. É mecânica universal. É como a realidade funciona. Você quebra, você bloqueia. Você para de quebrar, você desbloqueia. E quando você desbloqueia, quando você se alinha, quando você opera na frequência certa, o dinheiro para de ser conquistado e começa a ser recebido. Para de ser perseguido e começa a fluir. Para de ser difícil e se torna inevitável. O dinheiro para de ser inimigo, para de ser fonte de angústia e se torna reflexo natural da sua consciência alinhada. Energia fluindo livremente através de você, não porque você brigou por ela, mas porque você se tornou ela. Porque você parou de quebrar a lei. Você não persegue mais dinheiro, você é a fonte que o magnetiza. Você não luta mais por abundância, você é abundância. E quando você vive a partir dela, antes mesmo de ver, você ativa a lei. Você para de quebrar. E o fluxo se torna inevitável, natural, garantido, seu.